Fala aí pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade à resolução, né, da lista lá. Agora a gente vai para o item B, que é um item muito interessante, que a forma de resolução dele é um pouquinho complicada, tem que ter um certo jogo de cintura, tá bom? Pessoal, para resolver essa alternativa, a gente tem que lembrar o seguinte, né? Uma coisa que eu gosto de fazer para não confundir a cabeça, assim, muito mais do que a gente já está confuso, é o seguinte: nesses casos aqui, por exemplo, neste caso em particular, tá bom? Os outros casos eles têm outra estratégia, assim, né? Você vai meio que com a experiência vai adotando uma determinada estratégia em relação a um determinado problema, tá? Vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer aqui, nesse caso, é trocar esse n pelo um x, tá bom? Depois vocês vão entender porque eu troquei pelo x. X menos 2, mais 1, ok? Vou pegar isso daqui e vou deixar ele aqui do ladinho, tá? Pronto, 2x. Agora, eu vou pegar e vou colocar, por exemplo, o valor de n dentro no lugar desse x. Então, eu vou ter que colocar aqui n igual a 2 vezes t de n menos 2 mais 1, tá bom? E vou colocar para cá. Então, eu coloco t de n igual 2 vezes t de n menos 2. Mas por que eu fiz isso, né? Deu a mesma coisa de cima. Já já você vai entender o porquê que eu estou fazendo desse jeito logo no início, tá? E agora é o seguinte, eu tenho esse t de n menos 2. T de n menos 2 vou substituir para cá, ó. Eu vou substituir esse x por esse valor que está aqui dentro, tá? Vou fazer isso. Então, eu vou ter t de n menos 2 igual a 2 vezes t, que é meu x, né? O meu x aqui, n menos 2. Então, eu venho aqui e substituo por n menos 2. Menos o 2 aqui, né, que estava, mais 1, tá bom? Calculando aqui, eu tenho t de n menos 2 igual a 2 vezes t de n menos 2 com menos 2, menos 4. Então, fica n menos 4, mais 1. Pego esse t de n menos 2 igual a esse valor e venho e substituo aqui. Então, eu vou ter o seguinte, t de n é igual a 2 vezes essa parte aqui, ó, t de n menos 2. Só que a gente já calculou. Isso dali vai dar 2 vezes t de n menos 4 mais 1. E o mais 1 aqui que já estava lá, tá bom? A gente já fez aqui. Dando continuidade no cálculo, você vai obter 2 vezes 2, 4. 4 vezes t de n menos 4. 2 vezes 1, que aqui eu estou multiplicando, tá? O que está fora aqui é o 2, fora dos parênteses. Então, é 2 vezes 1, 2. Então, eu coloco mais 2 aqui e mais 1. Tá? Continuando, você vai ter t de n igual a 4 vezes t de n menos 4, mais 2 mais 1, 3. Tá bom? Beleza. Eu, como tenho aqui a lousa digital, dá para mim apagar o que eu fiz anteriormente e ir colocando cada um na sua linha adequada, tá? Então, eu vou fazer só essa retirada aqui e colocar para cá. Ok? Esse daqui, digamos que é o segundo passo que eu dei. Agora, a gente vai fazer n-4. Então, eu venho para cá, eu vou apagar aqui também, e vou colocar no lugar do meu x um n-4. Então, eu vou ter t de n-4 igual a 2 vezes t, que é meu x, né? n-4. Então, eu vou colocar n-4 e tem um menos 2 ali que já está da fórmula. Lembrando, esse n-4 é o valor do x aqui, tá? Mais 1. Então, o t de n-4 é igual a 2 vezes t de n menos 6 mais 1. Esse é o valor. Então, eu venho para cá e faço a substituição. Então, eu tenho um t de n, ele é igual a 4 vezes esse t de n menos 4, que a gente já sabe aqui. É 2 vezes t de n menos 6 mais 1. E temos o mais 3 aqui, que estava antes, tá? Que é esse valor aqui. Beleza, então tenho agora t de n igual a 4 vezes 2, 8. 8 vezes t de n menos 6. 4 vezes 1, 4.
né? Mais 4 aqui e mais 3. Ok? Eu multiplico o primeiro termo e multiplico pelo segundo. Então agora eu vou ter t de n igual a 8t de n menos 6 mais 7. Tá ok? Pronto. Aí eu cheguei aqui nesse valor, como eu tenho a lousa digital, eu vou só fechar, apagar aqui e colocar esse valor que a gente encontrou para cá para cima. Com esses três, eu vou fazer mais um para que você perceba o que está acontecendo ao passar do tempo, tá? Eu vou fazer mais um aqui só para a gente ter uma noção do que realmente está acontecendo. No caso, eu vou pegar o t de n menos 6. Então, o meu x aqui ele vale n menos 6, igual a 2 vezes t de n menos 6 menos 2, mais 1. Então, o t de n menos 6 é igual a 2 vezes o t de n menos 8, mais 1. Tá ok? Fiz o cálculo aqui, vou substituir nesse lado aqui. Então, fica t de n igual a 8 vezes 2t de n menos 8 mais 1, né, que é o valor do tn menos 6 aqui, que a gente colocou aqui na fórmula, mais o 7. Tá? Então, aqui eu tenho t de n igual a 8, não, 8 não, né? 8 vezes 2, 16. 16t de n menos 8. 8 vezes 1, 8. Mais 7. Tá ok? Então, aqui eu tenho t de n igual a 16t de n menos 8 mais 15. Certo? Cheguei aqui no final, aí eu vou fazer aquele negócio que eu estava falando para vocês. Eu apago essas duas linhas acima e vou colocar essa linha para cá, tá? E você pode perguntar assim, Vandos, eu vou fazer isso daqui até quando? Até não parar mais? Você vai fazer até você encontrar, nesse caso aqui, o caso base. Esse t de n aqui, ele tem que ter, de alguma forma, dar o caso base. O que é o caso base, né? O meu caso base, ele é justamente onde o t dá 1, ok? O t dá 1. O que está dentro desses parênteses tem que dar 1. Só que eu não posso chegar aqui e simplesmente colocar t de 1 aqui e pronto, acabou a história, tá? Não posso fazer isso. Por quê? Porque o t de 1 ele já vai matar o negócio aqui e você não vai achar de uma maneira a fórmula fechada da recorrência. Está me entendendo? Você não vai encontrar aqui, se eu simplesmente chegar aqui e colocar t de 1, eu sei que o valor dele é 1, né? Uma outra informação que eu esqueci de colocar aqui, eu vou colocar em verde. O t de 1 é igual a 1, tá? Eu vou chegar nesse ponto aqui e vou substituir aqui e pronto, acabou. Só que tem todo um padrão que ele vai vindo assim, ó. Ele vem num top-down aqui, ó. Ele vem lá de cima para baixo, tá? Tem todo um padrão aqui que eu ainda não tenho para poder dizer, olha, o que eu multiplico, ou vou colocar um y, o que eu multiplico o t de 1 e o que eu somo com ele que dá justamente o t de 1, né? Por exemplo, aqui um z que dá igual a 1. 1 ou 2 ou coisa do tipo, né? Eu não tenho essas informações. A única coisa que eu posso fazer é o seguinte: como é que que valor é que eu coloco aqui para nesse parênteses aqui onde tem n, né? Que dê o valor 1. Se você pensar um pouquinho, você vai fazer o seguinte, ó. Que valor eu coloco aqui dentro que dá 1? Vamos ver aqui. Olha, se eu tenho n menos 2, qual valor eu tenho que colocar para que ele dê 1? Né? Que valor eu coloco aqui para acontecer esse 1 aqui? Na verdade, não é nem no 2 aqui. Né? Deixa eu verificar aqui. De certa forma é no 2 aqui. Tá? Que valor que eu tenho aqui, n menos 2, que valor eu coloco para que dê igual a 1, né? Se você fizer o cálculo aqui, deixa eu verificar aqui. Na verdade é que valor eu subtraio de n, desculpa, que valor eu subtraio de n para que esse valor aqui dê 1, tá? Como assim, né? É porque esse valor aqui, pessoal, ele tem que dar 1.
Só que o n ele permanece aqui, ó. O que está sendo diminuído dele é justamente o 2, o 4, o 6 e o 8. Eu tenho que achar algum valor que subtraia do n que dê igual ao valor 1. Então eu vou colocar n menos alguma coisa que eu não sei, que eu vou chamar de y. Isso daqui tem que me dar 1. Né? É essa coisa aqui que eu quero saber quando é que isso daqui vai me dar 1. Então se eu colocar aqui, ó, fica menos y igual a 1 menos n, né? Porque o n passa para o lado do sinal trocado. Multiplico por menos 1, tanto de um lado como do outro, né? Da igualdade, eu vou ter y igual a n menos 1. Então, a coisa que você tem que reduzir do n é n menos 1, para poder dar 1, nesse caso aqui. Então, o que a gente vai fazer? A gente descobriu que o t de n agora é igual a um determinado valor aqui, que eu vou deixar meio que uma caixinha em branco, que já eu mostro qual foi o padrão que a gente vai encontrar aqui, vezes o t de n, né, aquele valor lá que eu falei para vocês, menos esse valor aqui que a gente multiplicou, para poder que esse valor aqui, esse tn, ele dê igual ao valor 1, tá bom? Então aqui, ó, n menos 1. Dentro de parênteses, não esqueça os parênteses, tá bom? Mais um determinado valor aqui que também está numa caixinha, que vocês vão verificar o padrão que a gente vai conseguir encontrar nessa sequência aqui. Por que eu fiz isso daqui? Porque se você colocar aqui, ó, se você colocar t de n menos n menos 1, isso daqui é equivalente a dizer de t de n menos com mais dá menos, menos n, menos com menos dá mais 1. Fazendo aqui, você corta esse com esse, você vai obter t de 1. Tá ok? Por isso que eu coloquei n menos 1. Eu subtraio do n para dar 1. Por quê? Porque em algum momento eu tenho que ter esse caso base. Tá? E aqui embaixo. Quando eu tiver o caso base, aí eu vou descobrir exatamente quem é t de n. E assim a gente encontra a fórmula fechada e pode, neste caso, determinar qual o limite assintótico lá dela. A gente faz aquela análise que a gente tinha aprendido na primeira parte lá de construção e análise de algoritmos, tá bom? Então, tendo isso daqui em mente, eu vou apagar aqui, tá? É só para que a gente tenha esse valor aqui. Aí eu vou analisar a minha função, eu vou analisar essa parte aqui. Vou tentar encontrar algum padrão. Tá? Eu vou mexer com a minha cabeça para, cara, deixa eu ver se está seguindo um padrão. Então vamos lá, o padrão. Primeiro padrão, sempre que eu coloco, é tipo assim, esse valor aqui que está multiplicando, ele sempre está meio que está na mesma base, tá? Ele meio que é a base inicial. E eu coloco só o expoente. Isso é um dos primeiros sinais que a gente pode observar, tá? Isso daqui você pode também fazer por tentativa e erro, tá? Então aqui eu tenho 2. Para dar 2 é a mesma coisa de 2 elevado a 1. Então eu vou colocar 1 aqui. Vezes t de n menos... E esse daqui, ó, 2 elevado a 1 também. Né? Porque é n menos 2. Então é 2 elevado a 1. Mais 1. Até o momento, 1 aqui não me deu pista nenhuma. Tá? Não deu pista nenhuma. Então a gente deixa ele lá. Então aqui embaixo, olha, aqui é o 4. O 4 é 2 elevado a 2. Vezes t de n menos quanto, né? 4. 4 é igual a t de elevado a 2. A 2 elevado a 2 aqui, tá? Mais 3. Só que 3... Mas eu não vou nem mexer nesse 3, tá? Então aqui... E esse daqui? Então é 8, né? 8 é 2 elevado a 3. Aí você já começa a sacar. Olha, tá subindo de 1 em 1. Então a gente está subindo. Igual a t de n menos 6, né? 6 é quanto? Nossa, 6 não segue o padrão de potência, né? Ele segue outro padrão. Aí você começa a pensar, nossa, ele está seguindo que padrão, né? Poxa, ele não pode ser uma potência de 2. Então, se ele não é uma potência de 2, então o meu pensamento ele está errado. Tá? Então a gente volta lá para o início. A gente tem que tentar de novo. Olha, aqui não é potência de 2. Nossa, então eu vou substituir aqui, vou fazer de novo.
Aqui eu sei que está a potência de 2, ó. A gente já tem essa pista, então a gente continua dela. Vezes t de n menos... Cara, o 2 é igual a 2 vezes 1. E aqui tem um expoente. Vamos testar. 2 vezes 1. Olha aí, o expoente, né? Porque aqui 2 vezes 1 dá 2, que dá exatamente esse valor. Mais 1. Deixa 1 lá. E vamos aqui de novo. 2 elevado a 2 vezes t de n menos... Olha, aqui o expoente é 2. Será que se eu multiplicar por 2 dá o 4 lá? Dá, ó. Dá exatamente o 4. Então é 2 vezes 2. Olha, tá aparecendo um padrão aí. Tá? Vamos ver o outro padrão aqui. E assim você vai fazendo por uma determinada quantidade. Tipo, 2 termos aqui. É por isso que eu fiz uns 3 a 4 termos, para a gente realmente saber se está seguindo, tá? Aqui, ó, 2 elevado a 3 vezes t de n menos 2 vezes 3 dá 6? Dá. Olha, caramba, a gente acabou de encontrar o padrão. E agora, esse daqui, só para a gente confirmar. Aqui, ó, eu não vou olhar nem para esse lado de cá, eu vou olhar só para esse. E depois a gente vai comparar. Olha, aqui é 1, 2, 3, aqui deve ser um 4. Vezes o t de n menos... Olha, eu estou multiplicando pelo expoente, o expoente aqui é 4, então é 2 vezes 4. Mais o 15 aqui, né? O 15 a gente tem realmente que repetir. Olha, aqui 2 vezes 4 deu 8. Aqui dá 16. Cara, deu certinho. Então é o seguinte, esse padrão aqui é o 2 vezes o expoente desse primeiro padrão aqui. Então, se isso daqui é verdade, como é que eu vou preencher essa caixinha, né? Eu vou preencher essa caixinha com esse valor aqui. Só que esse valor aqui, entre parênteses, ele é 2 vezes o expoente, que o 2 vai ter aqui. Como assim, né, Vans? É assim, ó, pessoal. Eu vou ter 2 elevado a um determinado expoente, certo? Eu vou chamar ele de K. 2 elevado a 1K, que é o expoente que a gente está verificando aqui, ó, ele vem como potência de 2, é um 2 elevado a 1K. E eu descobri que esse valor aqui que está subtraindo do N, ele dá igual a 2 vezes o K. Então eu vou pegar o K aqui e vou calcular ele, né? Vou colocar aqui em azul mesmo. Eu vou pegar o K, na verdade eu vou fazer em verde. Então eu vou pegar o K, que é o expoente do 2, e vou dizer que ele, 2 vezes ele, que é o que a gente viu aqui o padrão, que é 2 vezes o expoente do 2, ele é igual a n menos 1. Por quê? Porque eu quero descobrir o K, porque eu tenho que colocar todo mundo aqui no valor de n, tá? Dependendo apenas do n. Então eu tenho que K é igual a n menos 1 dividido por 2. Caraca, encontrei o K. Ó. Então se você encontrou o K, você vem e substitui aqui, ó. Eu vou colocar aqui na segunda linha, tá? Então é 2 elevado ao quê? Olha, o K que eu descobri é n menos 2, n menos 1 dividido por 2, vezes o t de n menos 1. Aí lembrando, ó, esse daqui a gente fez porque a gente tem que voltar para o caso básico para a gente achar a fórmula fechada. Já já a gente vai encontrar essa fórmula fechada, tá bom? Pronto, aí 2 elevado a n menos 1 sobre 2. Encontrei o valor aqui, deixa eu só organizar, que eu não achei bacana daquela forma. Pronto. Perfeito. Aqui... Pronto, esse padrão aqui. Mas essa outra caixinha eu ainda não descobri qual é o padrão dela, né? A gente tem que descobrir através desse 1, 3, 7, 15. Vamos ver se segue algum padrão. Ah, eu tenho que deixar o K aqui, né? Olha, se a gente perceber, aqui é 2 menos 1 dá 1. 4 menos 1 dá 3. 6 mais 1 dá 7. 8 mais 1, não deu. Aqui realmente não é esse padrão. Então aqui deixa eu verificar aqui. Se eu tenho 2 elevado a 1, vamos lá. Olha o padrão que dá para encontrar. 2 elevado a 1 menos 1. Isso daqui dá igual a 1, certo? Esse valor aqui dá igual a 1. 2 elevado a 1 dá 2, 2 menos 1 dá 1. Tá? O que eu vou colocar de igual aqui é só o valor que estava aqui, tá? Deu 1, deu, cara.
Então esse 1 aí, ele é equivalente a 2 elevado a 1 menos 1. Vamos ver se segue um padrão parecido, o 3. 2 elevado a 2 menos 1, caraca, dá 3. Olha, eu acho que eu estou encontrando um padrão aqui. 2 elevado a 1, ó, tá aqui. 2 elevado a 2 está aqui. E menos 1. Será que aqui se repete? 2 elevado a 3 dá quanto? Dá 8. Menos 1 deu 7? Deu 7, cara. Que legal. E agora o 15, né? 2 elevado a 4 dá 16. Menos 1 dá 15? Dá. Nossa, então eu encontrei o padrão. O padrão é o 2 elevado ao mesmo expoente dessa primeira parte, menos o valor 1. Pô, então se eu fizer isso daqui, eu vou ter nessa caixinha o seguinte: 2 elevado a k menos 1. Nessa parte aqui, vendo o padrão aqui. Então, eu já sei quem é o k. Então é 2 elevado a n menos 1, dividido por 2, e aqui nós temos o menos 1. Então, essa daqui é quase nós estamos chegando no final da recorrência, da fórmula fechada. Por quê? Porque agora eu vou desenvolver essa parte aqui. Então, eu sei que t de n igual a 2 elevado a n menos 1 sobre 2 vezes o t de n menos n, né, que a gente tinha até calculado por aqui, eu apaguei, então ele fica n menos n mais 1, mais 2 elevado a n menos 1 sobre 2 menos 1. Tá ok? Aqui, esse n corta com esse n, então eu vou ter só t de 1, né? Ó. Eu só cortei aqui, tá? Ó. T de 1. E quem é o t de 1, que a gente sabe o caso base? O número 1. Então eu venho e substituo pelo valor 1 aqui. Então isso daqui dá 1. Então 2 vezes 1 dá essa mesma coisa aqui, tá? Então a minha fórmula fechada, ao final das contas, ela vai dar isso daqui. Então encontramos a fórmula fechada. A fórmula fechada é 2 elevado a n menos 1 sobre 2, mais 2 elevado a n menos 1 sobre 2, menos o valor 1. Essa daqui é a nossa bendita fórmula fechada. Só que, parou por aí? Não, pessoal, não parou por aqui, tá ok? Você tem que fazer a recorrência e verificar aqui na tua fórmula se isso vai batendo, tá? Então a gente vai fazer aqui, ó, t de 1 eu já sei que dá 1. Então é a mesma coisa aqui. Então vamos verificar aqui, né? Ó, t de 1 eu sei que dá 1. Essa é a parte da recorrência normal. Eu vou chamar aqui... Perceba o seguinte, ó, essa parte aqui é a normal. E essa outra parte aqui, que eu vou fazer em vermelho, é pela fórmula. Fórmula fechada, tá? Fórmula fechada. Normal e fórmula fechada. A fórmula normal, eu tenho que só pegar o valor de n, substituir aqui na fórmula e verificar. Eu sei que o t de 1, olha, o t de 1 é igual a 1, que é o caso base. A gente sempre, em recorrência, a gente tem o caso base. E agora o próximo é o que? Vamos ver aqui o 2. Esse é o único caso base que eu tenho nesse caso. O t de 2. O t de 2 é 2 vezes o t de 2 menos 2 mais 1. Isso daqui dá igual 2 vezes t, 2 menos 2 dá 0. Só que eu não tenho um caso base 0, apesar da questão de disponibilizar. Só que nesse caso da B, a gente vai considerar que a gente só tem um caso T1. Então, se tem um T0, então não dá para usar o 2. Então, eu uso o número na sequência, tá? Na sequência de 2, o próximo é o 3. Então, fica 3. Então, fica 2 vezes 3 menos 1 mais 1. Isso daqui dá 2 vezes T. 3 menos 1 dá 2. Mais 1 aqui. Não, 3 menos 2, né? Aqui é 3 menos 2, tá? Eu tava me confundindo. Então, eu tenho 2 vezes t de 1 mais 1. Só que eu sei quem é 1. O t de 1 é 1. Então, fica 2 vezes 1 mais 1. Isso daqui dá quanto? 3. Tá? Então, t de 3 dá 3. Então, a gente deixa aqui essa informação. O t de 3 dá 3. E agora a gente vai para o t de 4, né? O 4, vamos testar aqui o 4. O 4 é 2 vezes o t de 4 menos 2. 4 menos 2 dá 2. Né? Ó, por exemplo, 2 vezes t de 2. Só que eu não tenho ele anteriormente. Então não dá para usar o 4. Eu tenho que usar o seguinte. Então eu tenho que usar o 5. Então é 2 vezes t de 5 menos 2. Mais 1. Isso daqui dá 2 vezes t de 3
mais 1. Quem é o t de 3? 3. Então é 2 vezes 3 mais 1. 2 vezes 3, 6. Mais 1, 7. Tá? Então a gente tem o valor 7 aqui. Ó. Tá ok? E perceba que a gente está agora só pegando os números ímpares para n. Então é uma informação que eu tenho que colocar aqui. Tá? Se eu estou utilizando apenas números ímpares, eu obrigatoriamente tenho que colocar os dados aqui. Aonde eu vou dizer o seguinte, ó, para n pertencente aos naturais e n um número ímpar. Isto é, a minha recorrência ela só funciona para isso daqui, pela forma que a gente encontrou. Então, meio que eu coloco aqui, tá? Informação. Isso daqui é uma informação necessária. A gente sabe que um n pertence aos naturais, isto é, ele não é negativo e ele é um número ímpar. Então, ele é n1, 2, 3, 5. Só que a gente viu aqui pela fórmula normal. Será se eu pegando o valor de n aqui, no caso, e substituindo nessa fórmula que a gente encontrou, vai encontrar os mesmos valores do lado direito aqui? É essa a pergunta, né? Então vamos fazer. Olha, o t de 1. T de 1 é igual a 2 elevado a 1 menos 1 dividido por 2 mais 2 elevado a 1 menos 1 dividido por 2 menos 1. 2, aqui 1 menos 1 dá 0. 0 dividido por 2 dá 0. Então fica 2 elevado a 0. Mais 2 elevado a 0, que esse daqui é o mesmo valor desse, menos 1. 2 elevado a 0 dá 1. Mais 2 elevado a 0 dá 1, menos 1. Isso daqui corta com esse, isso daqui dá quanto? Dá 1. Tá? Bateu exatamente com o valor que a gente estava esperando. Mas isso não quer dizer que a recorrência aqui, a fórmula fechada, já deu certo, não. A gente tem que fazer mais exemplos para confirmar essa nossa dúvida, né? Então, aqui t de 3. Então, é 2 elevado a 3 menos 1 dividido por 2, mais 2 elevado a 3 menos 1 dividido por 2, menos 1 igual a 2 elevado a 3 menos 1 dá 2. 2 dividido por 2 dá 1. Então, aqui dá 1. Mais 2 elevado a 1, porque esse daqui é o mesmo desse, menos 1. 2 elevado a 1 dá 2. Mais 2 elevado a 1 dá 2, menos 1, 3. Então, o valor deu 3. Bateu com esse daqui. Vamos fazer aqui o último, né? O t de 5. t de 5 é 2 elevado a 5 menos 1 dividido por 2, mais 2 elevado a 5 menos 1 dividido por 2, menos 1. Então, aqui 5 menos 1 dá 4. 4 dividido por 2 dá 2. 2 elevado a 2 aqui, mais 2 elevado a 2, menos 1. Isso daqui dá 4 mais 4 menos 1. Isso daqui 4 mais 4 dá 8. 8 menos 1, 7. Bateu exatamente. Então, a fórmula de recorrência que você descobriu, que nós descobrimos, né, no caso, ela está certa. Tá? Ela tá certa. E o que a gente percebe é o seguinte, que a gente também teve uma restrição em relação ao n. O n, para a nossa análise, ele pertence aos naturais e é um número ímpar. Tá? Eu não posso aqui colocar o número 2 aqui. Tá, ok? E fazendo dessa forma, o que acontece, né? Você vai utilizar agora a sua análise assintótica. E a análise assintótica, nesse caso aqui, ela determina assim, ó, o t de n, ele, por exemplo, pertence a O grande de 2 elevado a n sobre 2. Entendeu? Essa parte aqui, por quê? Porque é o termo mais relevante da minha fórmula. Aqui eu posso até colocar o 2 e colocar mais um aqui, fazer um meio coisa. Eu vou deixar dessa forma para não atrapalhar tanto, tá? Bom, então ele pertence a O de 2 elevado a n sobre 2, que não é uma função exponencial, não é uma função polinomial, ela é uma função exponencial, tá bom? Então, nesse caso, o t de n aqui pertence à exponencial. Então, é essa daqui que não pertence. Aí, sendo assim, a resposta completa, né, do item, sendo assim, t de n não pode ser limitada por uma função
polinomial. Porque assim, outra coisa que dá para você verificar é que como ele pertence a O, ou θ de 2 elevado a n sobre 2, no caso aqui eu posso, acho que eu posso até colocar como θ de 2 elevado a n, tá? Pode ser limitada por uma função polinomial, já que t de n pertence a ômega de 2 elevado a n sobre 2, já que ele é θ, né? Se ele é θ, ele já automaticamente também é ômega, tá? E 2 elevado a n e uma função exponencial é uma função muito maior, o exponencial aqui, por exemplo, ele é maior do que n elevado a algum valor aqui, na análise assintótica, tá bom? Então essa daqui é a tua resposta, meio que a tua resposta final. Você pode modificar os termos aqui, como você falou, mas através aqui da fórmula fechada a gente consegue determinar essa análise, está bem? Então é isso, pessoal. A letra B é uma letra muito interessante aqui, um item muito interessante para a gente fazer. E é isso. Aí você faz a sua resposta lá, tá ok? E é isso aí, pessoal, e até um próximo vídeo.